A obesidade infantil não é simplesmente estar gordinho e fofo, é uma condição médica séria com riscos reais para a saúde. Quando vemos uma criança com sobrepeso, devemos entender que por trás dessa aparência adorável se escondem perigos como diabetes tipo 2, hipertensão, problemas articulares e até depressão. A balança da saúde se inclina perigosamente para o risco cardiovascular, afetando não apenas o corpo presente da criança, mas comprometendo seu futuro adulto. É hora de parar de normalizar o excesso de peso infantil e reconhecê-lo pelo que é, uma ameaça real que requer ação imediata. A obesidade infantil não é uma fase natural do crescimento, é uma condição médica definida por um acúmulo excessivo de gordura corporal que afeta negativamente a saúde. É diagnosticada quando o índice de massa corporal, IMC, de uma criança supera o percentil 95 para sua idade e gênero. No Brasil, esta condição afeta 5 milhões de crianças, o que significa que uma em cada 5 crianças sofre de obesidade. Não devemos confundir a robustez temporária com uma condição crônica que requer atenção médica precoce. A obesidade infantil precisa de intervenção profissional, não esperar a criança crescer e esticar. 70% dos casos de obesidade infantil se originam em um desequilíbrio crônico entre calorias consumidas e gastas. Por um lado, temos a desregulação do apetite que leva a ingerir mais calorias do que o necessário, hambúrgueres, batatas fritas, alimentos ultraprocessados. Por outro, a inatividade física reduz drasticamente o gasto calórico. Este ciclo vicioso cria um desequilíbrio energético constante, mais entra, menos sai. O resultado é um aumento progressivo de peso que não responde a dietas temporárias, mas requer uma reestruturação completa de hábitos alimentares e padrões de atividade física. A obesidade infantil resulta de uma complexa interação entre predisposição genética e ambiente obesogênico. A suscetibilidade genética age como uma fechadura de DNA que aumenta o risco mas não determina o destino, precisa dos gatilhos do ambiente para se ativar. Esses disparadores incluem longas horas frente a telas, a ausência de áreas de lazer seguro, e o marketing agressivo de alimentos processados direcionado a crianças. Quando a predisposição genética encontra este ambiente propício, produz-se uma potencialização do risco de obesidade. Compreender esta interação é fundamental. Não podemos mudar os genes, mas sim transformar o ambiente que os ativa. A reeducação alimentar não é sobre restrição, mas sobre transformação familiar. O caminho correto inclui aumentar gradualmente o consumo de frutas, verduras e água, estabelecer rotinas familiares de refeições e que os pais sirvam como modelos de comportamento saudável. O erro comum é simplesmente reduzir alimentos processados sem construir alternativas sustentáveis. O lema deve ser: nutrir, não restringir. O objetivo não é uma dieta temporária, mas saúde e bem-estar físico e mental a longo prazo. Quando toda a família participa, as mudanças se tornam permanentes e as crianças desenvolvem uma relação positiva com a comida que durará toda a vida. O tratamento eficaz da obesidade infantil combina movimento lúdico diário com apoio psicológico integral. As crianças precisam de 60 minutos diários de atividade moderada, mas não como exercício imposto, mas como jogo natural: correr, caminhar, dançar, explorar. Simultaneamente, o acompanhamento psicológico aborda as raízes emocionais: ansiedade, compulsão, bullying, baixa autoestima. As crianças obesas frequentemente usam a comida como mecanismo de defesa, enfrentam exclusão social e desenvolvem imagens corporais distorcidas. O tratamento deve entender a patologia subjacente, não apenas os sintomas superficiais. Com movimento alegre e apoio emocional constante, as crianças podem reconstruir sua relação com o corpo e a comida. As complicações da obesidade infantil não esperam a idade adulta para se manifestarem. As crianças obesas desenvolvem diabetes tipo 2, hipertensão, fígado gorduroso, apneia do sono, problemas ortopédicos e sintomas depressivos durante a própria infância. Estas condições não são temporárias, convertem-se em doenças crônicas que persistem na idade adulta, causando dano contínuo à saúde e gerando custos econômicos sustentados.
O que começa como quilos a mais na infância se transforma em uma carga de doença crônica que reduz a qualidade e expectativa de vida. A prevenção precoce não é opcional, é essencial para evitar este caminho de deterioro progressivo. A obesidade infantil cria um ciclo vicioso de impactos psicossociais que perpetua a condição através de gerações. O bullying e exclusão escolar conduzem a baixa autoimagem, que aumenta o risco de transtornos alimentares. Estes problemas psicológicos combinados com a obesidade persistente na adolescência criam um padrão difícil de romper. As estatísticas são alarmantes. As crianças obesas têm 5 vezes mais probabilidades de se tornarem adultos obesos. Este ciclo não apenas afeta a saúde individual, mas perpetua desigualdades sociais e econômicas. A obesidade infantil não é apenas uma condição médica, é uma armadilha social que requer intervenção integral para romper o ciclo intergeracional. A prevenção da obesidade infantil começa em casa desde o primeiro dia. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses estabelece bases metabólicas saudáveis. A introdução alimentar sem ultraprocessados antes dos 2 anos cria preferências duradouras por alimentos naturais. As rotinas de refeições coloridas e divertidas transformam a alimentação em experiência positiva, não castigo. Evitar usar comida como recompensa quebra a associação emocional problemática com os alimentos. Limitar telas antes dos 2 anos protege o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Quando os pais marcam estas práticas, não apenas protegem seus filhos, mas criam gerações mais saudáveis. A prevenção não é tarefa individual, é herança familiar. A saúde infantil é uma responsabilidade compartilhada que requer a ação coordenada de todos os setores da sociedade. Os pais e famílias devem criar hábitos saudáveis em casa. As escolas devem oferecer refeições nutritivas e educação física de qualidade. Os governos devem implementar políticas públicas que garantam acesso a alimentos saudáveis e espaços seguros para a atividade física. Os profissionais de saúde devem fornecer orientação baseada em evidências e apoio contínuo. Quando estes 4 pilares trabalham juntos, criamos gerações mais saudáveis e felizes. As pequenas escolhas diárias, multiplicadas por milhões de famílias e apoiadas por sistemas sólidos, formam o futuro. A prevenção começa hoje, com a união de todos.